Salve, jovem! Hoje a gente está aqui para criar mais um carrossel profissional e na aula de hoje a gente vai criar um carrossel para lançamentos, tá? A gente já está aqui com a cópia aberta, são apenas 5 cards, algo bem simples realmente. E já vamos partir aqui para o Photoshop, né, para nossa criação, tá? Então vou colocar aqui 1080 de largura vezes 10. Altura também 1080, vou apertar em criar. A gente vem aqui em visualizar, tá nessa opção, novo layout de guias. Vai só marcar a opção coluna, se tiver marcado aqui linhas, vai desmarcar. Número de colunas, tá? 10. E nada mais, certo? Desmarquem todas as opções se aparecer algo. Vai dar um OK. E aqui a gente já tem as nossas linhas guias, para que nós saibamos até onde vai começar uma página e até onde vai terminar outra, ok? Já vou salvar aqui o meu arquivo em downloads, renomear para carrossel. E a gente está aqui aberto perfil dentro do Unsplash, que é um banco de imagens gratuito. Esse perfil é o do Simon Lee. Eu gostei muito desse perfil porque ele tem várias artes 3D e a gente provavelmente vai utilizar algumas delas no nosso carrossel, ok? Então vamos lá. Primeiro passo, certo? Vai fazer a blocagem aqui das páginas do carrossel, certo? Então vamos posicionar aqui a primeira página. Okay. A gente copia segurando o Alt, arrastando para o lado. A segunda página. Vocês vão precisar ativar a opção aqui, ó. Guias inteligentes, tá? Para que vocês consigam centralizar o retângulo, certo? Aqui é o primeiro, aqui é o segundo, vou renomear esse como terceiro. E assim a gente vai até o quinto, tá? Carrossel de 5 páginas. Ok? Tendo feito isso, por enquanto a gente pode mudar aqui a cor de cada uma das páginas. Simplesmente para ter um norte, uma diferenciação. E agora a gente vai começar a blocagem dos textos, ok? Vou renomear esse aqui para 4, esse para 5. A gente já tem as páginas organizadas, certo? Então vou clicar aqui, criar um texto. Esperar inicializar a ferramenta, aguardar um pouquinho. Enquanto isso, a gente já pode ir lendo a copy do nosso carrossel, tá? Foque na dor da sua audiência. A gente vai pesquisar, né, palavras-chave, se for o caso. E essas palavras-chave vão nortear o visual do carrossel, certo? Então, uma vez que a gente perceber que há uma palavra-chave aqui interessante, como dor e audiência, vai basear alguns elementos dentro da nossa pesquisa nessas palavras-chave, tá?
E uma vez tendo carregado a nossa ferramenta texto, a gente vai continuar a blocagem, certo? Então, Ctrl C, Ctrl V, certo? Selecionar aqui as cores que dão um certo contraste. E agora a gente já começa a trabalhar a nossa primeira página, certo? Nossa primeira página vai ser em branco, certo? E os textos eles vão ser escurecidos. Já tem aqui o arraste para o lado, certo? As fontes utilizadas vão ser a Montserrat e a Bebas Neue, versão bold para títulos. A gente vai alinhar aqui da melhor maneira possível. Sempre se preocupando em deixar um espaço neutro para as imagens que vão vir, tá? O texto ele tem que seguir a regra, né? Obviamente que a regra pode ser quebrada, né? Alguns clientes vão trazer uma copy bem mais longa, com bastante texto, né? Bem carregada. Porém, faz sentido a gente deixar mais espaço para as imagens, que é o que realmente chama atenção dentro do nosso carrossel profissional, do que para o texto, certo? O texto, o título, ele é um complemento. Vou fazer o download dessa imagem aqui e vou utilizá-la como capa, tá? Procurando aqui algumas outras imagens, vendo se faz sentido alguma. Tá? Nosso carrossel ele vai ser um carrossel abstrato, certo? Onde não necessariamente a palavra-chave tem que estar linkada com a imagem, certo? Como é algo mais abstrato, a gente vai trazer aqui alguns elementos que geram um pouco de reflexão, tá? O abstratismo ele traz certa reflexão, não é algo instantâneo na sua informação, né? Muitas vezes até mesmo não é algo belo para alguns, porém a gente vai utilizar no nosso carrossel, ok? Posiciona aqui da melhor maneira. Tendo posicionado a nossa imagem, tá? Eu vou renomear ela para modelo. A gente vai vir aqui, ó, com a imagem selecionada em filtro. Filtro do Camera Raw. Vamos esperar carregar. Ok. Abri a nossa imagem aqui sem estar recortada, né? Vocês viram que assim que eu arrastei ela para cá, eu já cliquei aqui em assunto. Ele vai selecionar o assunto da imagem, né? Vocês viram aqui que a imagem veio com o fundo, certo? Porém o assunto ele vai selecionar somente o objeto. E aqui eu criei uma máscara de recorte, tá? Por que ficou fácil recortar? Porque o fundo, o BG dessa imagem não é um BG carregado de informações. Então fica muito fácil a gente ter um recorte preciso com essa ferramenta digital do Photoshop. Venho aqui novamente
Vou cancelar aqui. Eu selecionei a máscara, só que na verdade é a imagem, tá? Então cliquei aqui na imagem, filtro do Camera Raw. Vou esperar abrir. E agora a gente vai tratar a nossa imagem para que ela tenha um pouco mais de definição, certo? Vem aqui em exposição. Vou deixar em 30. Contraste em 42. Diminuir um pouquinho o realce, certo? 29. E a claridade eu vou ajustando aqui conforme tem que ficar melhor. Ok? Tendo feito isso, a gente vai criar uma nova camada. Vamos chamar essa camada de luz. E aqui a gente vai criar uma máscara de corte dentro do nosso modelo. Eu vou clicar na tecla B. Depois Caps. O Caps estava ativado, né? Caps Lock. Quando eu ativo, some a visualização do pincel. Eu vou desativar. Esse tamanho aqui está bem legal. Eu vou diminuir a opacidade. Vou deixar em 50. Vou selecionar uma cor adequada aqui, tá? O FA, que é a cor de fundo dessa imagem. Nosso BG. E aqui eu vou pintando as bordas, certo? De branco. Para ambientar um pouco melhor nosso modelo. Dentro do nosso fundo, ok? Não vai precisar ambientar muito, até porque o fundo dessa imagem ele é branco. Um pouco cinza, como vocês podem perceber. Ficou bem interessante a ambientação, tá? Só para deixar um pouco mais claro. Agora o que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai trabalhar nesse arraste para o lado, certo? Vem aqui e cria uma nova camada. Cria um retângulo, certo? A ferramenta retângulo. E a gente vai arredondar 40 px. Clicando duas vezes aqui, ó, nesse círculo, ele seleciona somente uma das arestas. Vai deixar em 40 também para igualar. Ok. Já tem aqui um resultado bem interessante. Vamos deixar em puro, certo? E agora a gente vai clarear nosso texto. Assim, texto. Agora eu coloco na nossa paleta de cores FA. Certo. Tendo feito isso, eu vou na ferramenta caneta, clico aqui em forma, tá? Tiro do demarcador. Agora eu desativo o preenchimento e ativo o traçado em 4px. Vou criar uma nova camada e aqui eu vou desenhar uma espécie de seta, certo? Como é que eu fiz essa seta? Eu fiz clicando no Shift, tá? E o Shift ele vai segurar a angulação da caneta para que ela fique um pouco mais reta, certo? Você consegue ter um resultado mais preciso. Agora eu vou clicar em Alt, vou arrastar para o lado, vou copiar a mesma forma, certo? E agora eu vou mesclar as duas, selecionando as duas camadas, mesclar formas. Na verdade, clico com o botão direito e venho aqui em converter em objeto inteligente. Agora a gente já tem as duas aqui juntas, redimensionar um pouco, centralizar tudo dentro do nosso retângulo. Agora a gente tem um arraste para o lado bem mais interessante do que o de antes, ok? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos selecionar o nosso arraste para o lado
junto com o retângulo e o nosso texto e vamos dar um Ctrl G, certo? Vamos chamar isso aqui de texto 1 e agora a gente vai criar uma máscara de recorte, certo? Vamos clicar em B, de novo no Caps para desativar e aqui, certo? A gente pode redimensionar aqui no tamanho do nosso pincel, certo? Eu uso a tecla de atalho, certo? Que é o colchetes, tá? Tanto para diminuir quanto para aumentar, né? Tem um colchetes que fica virado para a esquerda e o colchetes que fica virado para a direita, certo? Um serve para aumentar e o outro para diminuir o tamanho do pincel. E aqui eu vou pintar como se fosse apagando parte do nosso texto para a gente dar um pouco mais de profundidade através do jogo de iluminação, certo? Como se tivesse uma luz vindo daqui. Bem interessante o resultado. Para a nossa segunda página, nós vamos utilizar a cor preta, certo? Essa cor preta, ela vai invadir, quando eu aperto Ctrl T aqui eu consigo redimensionar, e a gente vai trazer o efeito de invasão para a nossa da segunda página na primeira página. Vocês percebem aqui que deu um pouco mais de resultado, ok? O que eu posso fazer? Eu posso criar uma máscara de recorte e pintando aqui também, ó. Certo? E assim. Ok. Agora a gente vai diagramar novamente, clicando aqui com a ferramenta texto. Nosso segundo card. Certo? Então vamos diagramar aqui o nosso segundo card. Eu vou blocar o texto para que ele tenha um pouco mais de harmonia aqui, né? As arestas e ela não fique tão quebrada, né? Às vezes a gente bloca o texto e ela fica um pouco quebrada, né? Esse final. Certo? Vou selecionar o Bebas Bold aqui, tá? Transformar isso aqui em praticamente um título. E agora eu vou espaçar aqui um pouquinho, né? Selecionando aqui das ferramentas de texto. E a gente já tem um resultado bem interessante. Eu vou espaçar um pouquinho mais esse texto. E aqui eu vou selecionar uma frase-chave para dar um pouco mais de destaque, selecionando o bold da nossa fonte. Tá? Vou selecionar aqui essa parte, colocar o bold. Também vou espaçar nossa frase maior, mesma forma. E a gente já tem um resultado interessante. Como vocês podem ver, ó, aqui tem um detalhe em branco, tá? Por causa que eu dimensionei o retângulo para que ele ficasse, né, com essa diagonal aqui invadindo a página 1. Então o que a gente vai fazer? Eu vou colocar Shift, vou aumentar aqui para cima. E aqui a gente já conseguiu recuperar nosso fundo. O que a gente vai selecionar agora?
Eu gosto dessa mão. Tá no mesmo formato da nossa estátua. Continuar com a mesma linha. Mesmo raciocínio. Tem algumas opções aqui. Eu posso mudar o modo de mesclagem. Selecionar um modo que vai se fundir praticamente com o nosso BG. Ou eu posso voltar novamente à opção de assunto, onde vai selecionar somente aquilo que importa, né, o elemento para a gente. Vou desativar aqui os dois textos. Como vocês podem ver, ele deixou de selecionar, né, a ferramenta, deixou de selecionar parte da nossa mão. Então a gente vem aqui na ferramenta de laço poligonal e a gente vai completando aqui o restante da seleção. Como é que a gente faz isso? Vamos clicar em Shift, certo? Vocês vão ver que vai aparecer o mais. E agora a gente vem aqui e completa a nossa seleção. Sempre tomando cuidado para que a gente consiga fazer a curva da maneira mais adequada, certo? Selecionando aqui. Ok. Agora a gente contorna aqui. Vocês vão ver que, ó, a seleção já foi integrada. Shift de novo para selecionar esse pedaço do dedo. Bem mais rápido. Shift novamente. Agora aqui. Mais um pedaço. Ok, tá? Tendo selecionado, vai criar aqui uma máscara de recorte. Viram que já deu uma diferenciada. Vamos de novo fazer aquele mesmo processo, ó. Selecionei a imagem aqui, filtro do Camera Raw. E agora a gente vai tratar nossa imagem. Ela ganha um pouco mais de qualidade. Já tem qualidade, ela vai ganhar ainda mais. Vem aqui em exposição, no 30. Selecionar o que melhor contrasta aqui, tá? Os realces posso diminuir um pouco, não muito. E a claridade aumentar, ok? Vou dar um ok para carregar o filtro. Posicionar a mão aqui na melhor localização. Tá aqui um pouco ela. Vou reativar os nossos textos que tinham sido desativados, ok? Trazer eles aqui para uma posição mais interessante. Vou chamar isso aqui de mão, né? Essa imagem. A gente pode testar aqui alguns efeitos, né? Com a mão por cima do texto, ó. O que a gente pode fazer aqui? Vou clicar aqui na ferramenta, né, de seleção automática. Vou clicar no nosso texto, né? Já estava selecionado aqui na camada. Vou criar uma máscara de recorte. Vou clicar em B. Certo? Diminuir o tamanho aqui do nosso pincel. Diminuir um pouco mais. E agora eu vou pintar esse pedaço aqui, ó, que está sumindo, para que a gente dê um pouco de profundidade, né? Ó, percebem aqui que parece realmente que a mão está pela frente, beleza? Ficou bem interessante o resultado. A terceira página vai ter a mesma cor da segunda, certo? Vai ser uma espécie de continuidade. Nós vamos fazer o agrupamento aqui dos nossos textos, vamos chamar de texto 2. E agora a gente vai continuar aqui a nossa blocagem de textos com a página 3, certo? Colocando aqui no título maior, a gente percebe aqui que está em bold na copy, o entender a sua audiência.
vai dar um Ctrl X aqui no texto, né? Selecionei a audiência no meu Ctrl X. E agora um Ctrl V para recuperar o texto. Vou dar um Ctrl T e vou redimensionar, certo? Audiência, tá? A palavra de mais destaque. Ok. Tendo feito isso, posso centralizar aqui meu texto. Agora eu crio uma nova camada de texto. Venho aqui na copy. Seleciono aqui o restante. Monte Serra, Medium, Medium. O texto médio, acredito que seja esse que nós estamos utilizando. Tá? Agora a gente vem aqui e posiciona da melhor maneira possível. Tamanho 19, não, tamanho, vou arredondar para 10 esse tamanho, certo? E o espaçamento está em 19. A gente vai fazer a mesma coisa aqui para que a gente prossiga num padrão. Tamanho 10, espaçamento 19. Ok? Percebem que deixar num padrão ajuda muito. Evitar redimensionar em excesso nossos textos corridos, né, de leitura. Ok. Na realidade, esse texto vai embaixo, né? Lembrei agora. Vou posicionar aqui embaixo, certo? Talvez até redimensionar aqui ou entender a sua audiência. Deixar aqui. Nesse canto a gente tem esse espaço neutro aqui para trabalhar. Então, Ctrl G, chamar isso aqui de texto 3. Agora a gente vai criar uma máscara de recorte no texto 2 e no texto 3, tá? E fazer aquele mesmo efeito agora de sombreado. Ó. Vamos clicar aqui, ó, em algumas partes mais interessantes. E a gente cria uma espécie de sombra, ó. Selecionar o texto 3, a máscara de recorte. Cria esse efeito de profundidade através da sombra e também da luz. Agora a gente pesquisa uma imagem que faça sentido utilizar em entender sua audiência. Às vezes não necessariamente, como o carrossel abstrato, tem que fazer tanto sentido assim. Vou selecionar esse aqui, a imagem. Vou pesquisar aqui audiência. É a palavra em inglês, né, a palavra-chave. Aqui a gente tem algumas imagens. Quem sabe apareça algo para nós utilizarmos.
Acho que a gente vai continuar no abstrato mesmo, certo? Imagens que não necessariamente comunicam com a copy, certo? Mas que passam uma mensagem de acordo com a identidade visual do cliente. Tudo vai depender disso. Tem cliente que vai gostar mais dessa comunicação direta, levada ao pé da letra, e tem clientes que não, tá? Vão preferir algo mais abstrato e que não necessariamente tenha que estar conectado com a cópia. Selecionar aqui o preto e branco. Vou selecionar aqui a página 4. Já vou jogar aqui branco nela. E aqui em audiência, né? A gente tem um resultado aqui bem bacana. Vamos para o texto 4 do nosso carrossel, certo? Já quase finalizando. Vai pesquisando aqui algumas imagens para quem sabe utilizar nessa última página do nosso carrossel. Bem interessante essa imagem, não vai dar para utilizar, mas eu vou baixar, tá? Dá para vocês fazerem isso também, né? Às vezes não vai utilizar nesse carrossel, mas quem sabe no próximo. Vou pesquisar aqui a palavra abstract, né, que é abstrato em inglês, a palavra-chave, e vai me dar alguns resultados aqui num splash. E quem sabe a gente pode utilizar dentro do nosso carrossel. Certo, aqui o buscador trouxe imagens um pouco mais relacionadas com o fundo, né? Parecem BGs. Vou pesquisar estátua, né? E aqui a gente pode ver que os resultados que ele nos dá. 3D. Pesquisar talk. E a gente pode ter uma referência melhor.
Tá, vamos continuar com o nosso artista, né? O Simon. Eu vou baixar essa imagem aqui para encaixar no último carrossel, certo? Vou fazer o mesmo efeito que a gente fez lá atrás para começar as páginas escuras, ficando em Ctrl e arrastando aqui uma aresta. Vou clicar Shift, levantar um pouquinho a parte de cima e aqui a gente tem um efeito semelhante, tá? Na aresta contrária. Vou arrastar aqui a nossa imagem para dentro do carrossel, ok? Ver se dá para encaixar aqui. Criar máscara de corte. Pesquisar aqui alguma opção de mesclagem que faça sentido. Acredito que não. Vamos ver se a nossa seleção de assunto vai funcionar bem com essa imagem. Se funcionar, perfeito. Tem alguns detalhes aqui que ele não pegou, certo? A gente consegue observar. A gente vai precisar recortar, tá? Mesmo processo, só que esse é um pouco mais detalhado do que o outro. Vem aqui, ó, a ferramenta laço poligonal. Clico em Shift. Vou recortando o que precisa, tá? Na verdade é Alt, tá? Clico em Alt e vou removendo esse pedaço. Mesma coisa aqui, ó. Vai removendo aqui algumas dessas partes. Agora a gente tem aqui em cima também para fazer a mesma coisa. Vamos recortando aqui.
Ver o resultado. Ok. Bem interessante. Acho que foi faltando essa parte aqui. Bem grande, inclusive. Vamos lá. Não necessariamente você tem que seguir as linhas, né? Todas como um padrão, tá? Demorei muito tempo para perceber que isso não era necessário, né? Nos meus recortes. Tá? Muitas vezes a foto do seu cliente vai ter, né, cabelo ali a mais, né? Algumas dobras até mesmo na roupa, tá? Muita coisa não vai fazer sentido colocar dentro da imagem, né? É visto que a imagem, quanto melhor, quanto mais perfeita a composição, melhor, certo? O que a gente vai fazer agora? Eu vou selecionar aqui a imagem, vou clicar aqui em FX, brilho interno. Vai selecionar a cor do nosso brilho, FA, FA, FA. Eu vou aumentar o tamanho, diminuir a opacidade. A gente vai clicar com o botão direito, criar camada, dar um OK. E a gente vai repetir o processo. Aqui em FX, brilho interno. Porém, dessa vez aumentando o tamanho do brilho, ou da opacidade, e diminuindo o tamanho do brilho. Ok? Ajuste fino. A gente faz o mesmo processo, criar camada. Ok? Vai ajustando um pouco mais. Ok, está bem ambientado. Agora a gente vai para copy. Vamos diminuir aqui o espaçamento do nosso texto. Posicionar aqui, ó, o brilho e o modelo um pouco menor dentro da nossa composição. Tá ok. Pode também reposicionar o texto. Vou dar um Alt e arrastar para baixo e trazer a segunda parte do texto, página 4, para dentro da nossa arte. Vou selecionar aqui o Monte Serra, diminuir para 10, é o nosso tamanho padrão. E aqui 16, se eu não estou enganado. Medium. Agora eu vou selecionar uma parte importante do texto para também grifar, né? Colocar em bold.
Agora eu vou testar se é realmente esse o tamanho. 19, certo? Não 16. Então vou deixar no mesmo tamanho, tá? Então Ctrl Z aqui. Selecionar aqui, 19. Espaçamento. Posicionar aqui da melhor forma. Vou diminuir novamente o nosso modelo, né? Vou dar um Ctrl G aqui no nosso texto. Vou chamar de texto 4. Criar uma máscara, certo, de recorte. Agora, mesmo processo. Clarear um lado. Para finalizar, a gente tem a quinta página. Também em branco, certo? E aqui em específico, vou voltar aqui nas nossas ferramentas de pesquisa para ver se eu consigo encontrar uma imagem que eu achei ficou muito boa. Pesquisar aqui algumas palavras-chave para ver se eu consigo de fato encontrá-la. Temos essas duas opções de imagens, ó. Ficam bem interessantes. Eu vou abrir as duas para ver elas com um pouco mais de zoom, né? Aqui parece ser um robô. E aqui nessa outra imagem, uma pessoa. As duas serão com fundo preto, tá? Então vou adaptar aqui ao meu último card no fundo preto, tá? Vou selecionar essa do robô. Vou criar máscara de corte. Vou renomear para robô. Tem acento mesmo, não tem necessidade. E modelo 2. E o robô eu vou selecionar o modo de mesclagem luminosidade. Vou criar uma máscara de recorte. Eu vou pintar a parte de baixo para mesclar o fundo, né, com a imagem. Tá? E agora eu vou aplicar o texto. Selecionar a cor adequada. Bebas Neue, Bold, um tamanho adequado.
Agora eu vou criar um retângulo, certo? Com as arestas somente um pouco arredondadas aqui em 9px. Vou colocar em 2. Tamanho aqui do traçado, tá? Eu vou clicar em Alt aqui, ó, segurando a camada do retângulo para baixo. E vai criar um novo retângulo. Vou desativar o traçado, vou clicar em preenchimento. Viram que preencheu aqui, vou criar uma máscara de recorte. Clicar no botão tecla B, que é a do pincel, tá? E agora eu vou apagando aqui algumas partes, certo? Tanto do retângulo de preenchimento, como também retângulo traçado, ok? Tendo feito isso, vou criar um novo texto. Vou colocar a Monte Serra, régula, vou diminuir o tamanho, colocar aqui a opção centralizar. Agora que eu vou centralizar os retângulos com texto, tá? Vou redimensionar os retângulos agora. Reposicionar o texto. Ok? O que a gente vai fazer agora, tá? Nosso carrossel está quase pronto. Vou apagar essa camada que a gente criou aqui. Vou criar uma nova. Tá? Cor sólida. FA. Vem aqui em filtro, ruído. Adicionar ruído. Rasterizar. 77. Tá? Gaussiano monocromático. Dou um OK nesse ruído. Venho aqui em luz indireta. E agora eu vou fazer a calibragem dessa luz, tá? Do ruído na minha composição, tá? Ok. O que a gente vai fazer agora para salvar? Vem aqui na ferramenta fatia, fatias a partir de guias, e aí vai ser criado, ó, vários recortes, tá? Das nossas páginas. Venho aqui em arquivo, exportar, salvar para a web, tá? PNG 24 ou JPEG, tá? Vocês decidem. Os dois funcionam, tá? Posso ir de JPEG aqui também, a qualidade 91%, muito alta. Vou salvar, clico aqui em este computador, download, carrossel. Para carregar. Agora eu venho aqui em download. Páginas em branco eu posso deletar. E tá pronto o nosso carrossel, galera, tá? Conferem se a cópia tá certa, se as imagens estão ok. É isso, galera, tá? Esse foi o nosso carrossel para lançamentos com tema abstrato, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Apliquem, tá? Esse conteúdo, né? Testem um novo estilo visual que vocês aprenderam nessa aula e com certeza vocês vão ter mais uma arma no leque de carrosséis profissionais de vocês, tá? Tamo junto, galera. Deus abençoe.